Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Então eu falei ontem, iniciamos esse novo tempo, esse tempo que continuamos caminhando com o Espírito Santo, acabamos de viver a grande novena do Espírito Santo, todos nós estamos cheios, repletos, e o Tempo Comum era para dar continuidade a essa graça, não é para deixarmos o Espírito Santo de lado, não é para esquecermos o Cristo ressuscitado, mas ao contrário, entrando nesse caminho, nessa vida pública de Jesus, somos convidados também a entrarmos diariamente, a cada dia, nesse percurso com o Espírito Santo, mas sobretudo guardando a palavra do Senhor no meio de nós. E muito bom, nada melhor do que começar o nosso dia meditando a palavra de Deus, vivendo essa prática da nossa igreja, que é a Lexio Divina, a leitura orante, deixando que a palavra de Deus a cada dia ela seja inflamada no nosso coração, que tomemos boas resoluções nesse dia, que busquemos de fato a graça do Senhor no meio de nós para sermos fiéis diariamente. E hoje é quarta-feira, é dia também dedicado a São José, dia em que devemos suplicar a sua divina providência sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade, mas também a providência espiritual, aquilo que a nossa alma tanto precisa, que o Senhor providencie, nos dê meios para sustentarmos a nossa vida de oração, meios para vivermos com uma graça de santidade. Também hoje na nossa igreja, a igreja ela celebra Santa Rita de Cássia. Rita, cujo nome de batismo era Margarida, nasceu na Itália em 1381 e lá faleceu em 1457. Mulher de profunda fé e oração, por suas preces obteve a conversão do violento esposo. Depois da morte dele e dos filhos, ingressou no convento das Agostinianas em Cássia, onde intensificou sua vida de oração e de cuidados às irmãs enfermas. Celebrando a memória de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. Imitemos suas virtudes, sobretudo a fé, a paciência e a intensa vida de oração. Então, uma santa para intercedermos por cada um de nós. Eu falei que hoje já era dia da providência. A primeira providência que a gente precisa é a intercessão para nossas causas impossíveis. Então, se você tem algo difícil na vossa vida, que precisa de uma intervenção do alto, peça a intercessão de Santa Rita, ela que é considerada a padroeira das causas impossíveis, mas também que foi uma mulher de grande virtude, e a leitura vai dizer, sobretudo na fé e na paciência. Durante a novena, quando a gente estava pedindo os dons do Espírito Santo, alguns disseram assim, eu preciso do dom da paciência. Então pede a Santa Rita de Cássia essa paciência, a intercessão dela, essa mulher que foi casada, que teve filhos, que sofreu com um esposo tão violento, mas que dedicou a sua vida a cuidar do outro, depois de ter entrado no convento e cuidou das irmãs enfermas. Então que nesse dia ela também nos ensine a ter as mesmas virtudes, nos ensine a renovarmos a nossa fé e a nossa intensa vida de oração. E que Santa Rita interceda pelas causas impossíveis que cada um de nós carrega dentro de si, dentro do nosso coração. A liturgia de hoje nos traz na primeira leitura retirado da carta de São Tiago. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz incorre em pecado. Então, a leitura de hoje, Tiago, mais uma vez, vem fazer uma exortação. Tiago é aquele homem da palavra, aquele que quando nos dá assim, um tapa de conversão e de mudança. Primeira coisa, ele já vai nos alertando, dizendo,
No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Ele já faz um alerta que a conversão tem que começar hoje. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, se estaremos aqui na terra ou não, o que é que Deus vai nos pedir. Então, ele vai dizer que a conversão deve começar hoje no nosso coração. A mudança, o perdão, o amor, né, a reconciliação, a concórdia, ela tem que começar hoje. Aí ele diz, com efeito, não passar de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Ou seja, a nossa vida passa. A nossa vida, irmãos, é um breve segundo. Hoje estamos aqui, mas tudo passa. E por isso nós devemos cultivar os bons valores, devemos guardar as boas memórias, devemos fazer o bem aqui na terra, como disse Santa Teresinha. Por quê? Porque tudo passa muito rápido. E ele vai dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Então, é Deus quem permite o permanecer ou não permanecer. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, e nós não sabemos. E nós devemos confiar no Senhor, mas ao mesmo tempo nos prepararmos para vivermos essa passagem. Né? A nossa vida ela é uma passagem para uma vida eterna, ela é uma passagem para essa maior intimidade e união com Deus. O salmo de hoje é o Salmo 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouve isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atento. Porque temeis os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circundam. Porque temei os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhes uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possui aos estranhos. Primeira frase do salmista é: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que nós precisamos para atingirmos o reino do céu? A humildade. Aquele que é humilde, ele é feliz, ele não tem arrogância, ele não tem a maldade no coração, mas ao contrário, ele é pequeno, ele tudo aceita, ele recebe tudo do outro, ele entra numa profunda pequenez. E hoje o salmista vai dizer, esses sim são felizes, porque esses que são humildes, eles herdarão o reino dos céus. E era o evangelho de ontem que falava dessa criança, do coração de criança, do exemplo que Jesus dava, que ele quisesse ser o menor. Sermos como uma criança, e a criança é essa que porta no coração essa pequenez, essa humildade. O humilde, ele é pequeno. Então, que neste dia, o salmista, né, que nos impulsiona a viver essa graça, de fato, peçamos, porque os humildes são escutados pelo Senhor. Os ricos e os pobres, todos juntos, sede atento. Então, ele vai convidar todos nós a entrarmos nessa humildade. E o salmista vai dizer exatamente, ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Então, pensamos o Senhor, não tem dinheiro que compre, que pague, mas a humildade é aquela que nos leva a essa unidade, a essa intimidade, a essa união maior com o Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Evangelho bem pequeno hoje, mas muito objetivo. Né? O Senhor que vai dizer, não impeçais aqueles que certamente anunciam em meu nome. Se ele não fala mal de mim, por que nós vamos impedir? Se eles estão pregando em meu nome, ainda que os discípulos naquele momento diziam, mas quem é esse que está fazendo milagre? Se nem nos segue, nem são dos nossos. Mas o Senhor vai dizer, né, a graça é dada a todos, desde que nós testemunhamos o Cristo, desde que nós de fato busquemos essa graça de anunciarmos o Evangelho, de anunciarmos a sua palavra. E ele termina a dizer, quem não é contra nós é a nosso favor. Isso é óbvio, né? O óbvio é que foi dito. O Senhor Jesus foi muito prático. Se não é contra, é a nosso favor. Então, deixemos.
que Ele realize a sua obra por meio da graça dEle. Certamente o Senhor é quem dá o dom do discernimento, da sabedoria, é quem dá os dons a cada um de nós. E por isso somos convidados a anunciar. Então que nesta quarta-feira, esse dia dedicado a São José, à providência divina, esse dia de Santa Rita de Cássia, peçamos a intercessão de todos estes santos para cada um de nós e que possamos ter uma vida reta, fiel ao Senhor e renovemos a nossa fé e a nossa coragem no anúncio do Evangelho. Tenhamos uma boa semana, uma boa quarta-feira e que Deus os abençoe.